Boa noite, Jair Galvão, tudo bom? Boa noite, Meire. Finalmente conseguimos entrar, né? Finalmente estamos É. aqui. Eu quero dizer para você da minha satisfação de estar no seu programa, abrindo hoje a primeira edição do seu programa. Eu estou muito contente com isso, você sabe bem disso. E para mim é satisfação imensa estar aqui no programa da Meire Vieira, uma companheira de luta e de garra. Muito obrigado pela oportunidade, Meire. Jair, eu antes disso, eu quero agradecer a algumas pessoas, principalmente a duas pessoas, a professora Regina, ela é de São Paulo, ela sempre foi uma incentivadora minha, e ao Roberto Silveira também, de Brasília, que fez a logomarca, e é aquele companheiro assim que está aí. E também o Leonardo e o Charles, né, que faz parte da TV Repensar, e ao Jair Galvão, né? Vamos falar um pouco da vida do querido Jair Galvão, a gente conhece ele, colega de trabalho, colega aqui, mas a gente não sabe do Jair. Eu queria começar, Jair, como foi a sua infância, né? Quantos irmãos você tem? Qual estado que você nasceu? A gente sabe, você mora no Ceará, a gente não tem esse conhecimento. Eu acredito que eu, colega de trabalho aqui, deve repensar, e alguns internautas aí, os companheiros aí, têm vontade, querem conhecer o Jair Galvão. Você pode falar um pouquinho? Podemos sim, Meire. Primeiro eu quero parabenizar você pelo programa. Eu acho que a sua proposta de programa, que é de discutir política, mas também conversar sobre a vida, sobre a realidade das pessoas, né? Porque, afinal de contas, nós somos gente, temos uma história, né? E eu quero, com sua permissão, agradecer a presença aqui conosco no seu programa, da companheira Aida Bachelor, da Cláudia e de tantas outras companheiras e companheiros que nos assistem agora, tanto no canal da TV, quanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook. Pois é, Mary, eu sou pernambucano, como você sabe, eu sou pernambucano, nasci no interior do Pernambuco, nasci em Buíque, fica no Agreste pernambucano, quem conhece Pernambuco sabe que é um estado que é comprido, então, Buíque fica próximo de Arco Verde, é a área que a gente diz é a entrada do sertão para quem vem de Recife para o interior, e entrada do Agreste para quem vem do sertão para a capital. E lá eu nasci no final de 68, na verdade, em meados de 68. Agora, meio filho de japonês, né, de pequenos agricultores, tinha um pedacinho de sítio, sou eu, à época, eu e mais quatro irmãos e uma irmã. Né? Infelizmente, a minha irmã faleceu em 2013. 2013 foi um período muito ruim da minha vida. Eu perdi duas pessoas que eu amo muito e a que mais amei, e foi a minha mãe, e que de uma forma ou de outra a gente está junto ainda. Mas a gente nasceu lá em 1968, mas eu quero ter algumas coisas interessantes mesmo. Eu acho que essa é a proposta do seu programa, que me encanta, de poder falarmos tanto da política, que é a nossa área de atuação, mas também poder falar da vida. Eu vou dizer uma coisa: a gente nasceu em 68, eu vivi no campo até 1976, 77. Então, fui para a cidade com 9 anos de idade, com 8, 9 anos de idade, e me alfabetizei aos 9 anos. Agora, no sítio, naquele tempo, não tinha o programa Luz para Todo, né? Luz para Todo é bem recente. Então, era escuro, cara. E não tinha televisão, né? Não tinha internet, não tinha absolutamente nada. O que tinha era o pessoal contar a história. Meu pai era poeta e tinha muito amigo, e a família se reunia para contar a história. Agora, história de alma penada. Eu tinha um medo desgraçado de alma, né? Que vive no interior, no escuro, então tinha muito medo de alma. Aí eu fui para a cidade com meus pais, morar na cidade, né? Encantado com as luzes da cidade. E minha mãe era muito católica, quer dizer, era católica, não era muito católica, era católica. E a velha me botou, eu chamava ela de velha porque era assim que eu a chamava durante toda a minha vida e a vida dela. E ela me botou, rapaz, eu fui estudar no colégio de freira e tinha que ter um negócio de catecismo, que era para fazer a primeira comunhão. E eu não gostava muito, que era um negócio muito de ficar repetindo.
Boa noite, companheira Adair. Seja bem-vindo. Eu estou aqui fazendo às vezes da Meire, mas como estou com a palavra, quero agradecer a presença do companheiro e das companheiras que estão conosco. Sabe, Meire, aí é assim, Claudio, tinha cordesta. Meu pai era cordelista, meu pai era poeta repentista e cordelista, então tinha muita história. Mas o que me assustava, rapaz, era o negócio de alma penada. Né? E aí minha mãe me botou para fazer a primeira, esse negócio de primeira comunhão, para fazer essa lá de primeira comunhão. Né? Eu não gostava muito por duas coisas. Primeiro que era na hora, era no domingo, e era na hora de eu jogar a pelada com os moleques, com os outros moleques lá, né? E aí, rapaz, é, é, você foi expulso. Eu dei um jeito de sair de lá, eu vou dizer, cara. Aí, rapaz, eu já ficava retado porque perdia o jogo com os outros moleques. Porque quando terminava o catecismo, que eu chegava lá onde a gente jogava bola, pronto, os moleques que jogavam bola melhorzinho já estavam nos outros times. O meu time sempre perdia, porque eu só pegava o recreio, eu ficava danado com isso. Mas tinha uma coisa que lá na igreja de São Félix e Candalice, em Buíque, que é o padroeiro da cidade, que era onde tinha esse negócio de catecismo. E eu, como eu já disse, morava no sítio, tinha medo de aula, porque eu só vi contar a história de aula. Aí, a irmã dizia, eu lembro muito bem, ela dizia, olha, Deus vivo, não sei o que e tal. Mas na igreja tem uma imagem de senhor morto, você deve conhecer. É mais senhor morto, deitado num caixão, e eu ia lá para o outro lado, era de um lado da coisa, eu ia para as outras arquibancadas, lá que eu não ia ficar perto de caixão, não é que viveu o tempo todo no mato com medo da porra de alma, dessas coisas. Aí eu disse, rapaz, eu vou dar um jeito de sair disso aqui. Isso aqui não dá para mim, primeiro que eu fico com medo, e segundo porque está atrapalhando a bola com a criançada, né? Aí, você sabe que política nas cidades do interior, pelo menos naquele meu tempo era dessa forma, votava num partido e no outro. Quem era a favor, é, é, pronto, você pelo menos agora... Não, eu já também não tenho mais problema, mas naquele tempo era sério. Aí, Meire, eu disse, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou dar um jeito. Aí tinha as políticas daquele tempo, você tinha um partido de fulano, um partido de ciclano. Eu não sei de fato se a filha, se a irmã, falou ou não do outro candidato, que eu sabia que minha mãe não gostava. Ela era brava pra caramba. Aí eu cheguei em casa, ela me perguntou como é que foi? Eu disse, foi bom. As coisas da igreja, tudo muito bom. Então, agora teve uma coisa que eu não gostei muito. Eu fiquei meio assim, mas diga, eu não vou, não, diga, você disse. Se não dissesse, levava um suco, puxão de orelha. A edição é porque a irmã lá, a freira, pediu para os pais votar no outro candidato. A velha deu a gota. Você não vai mais para nada de jeito nenhum, eu saí de agora eu vou jogar bola e estou livre do caixão. Então, essa é a história que eu tenho de coisa de criança, é isso. Eu disse, eu consegui. Aí eu lembro que ela disse, eu nunca fiz esse negócio de primeira comunhão, nunca deixei de acreditar em Deus, e Deus não vai deixar me proteger por causa disso. Você não vai mais lá, não, eu digo, tá certo, não vou mesmo, não. Não vou mais. Aí todo domingo eu ia jogar bola com a molecada. Tinha essa história. Ô, Jair, e como você começou na militância? Assim, e você, como você se tornou esse homem que você é hoje, um sociólogo, um professor um professor, né, de história, né? Eu queria saber como foi, assim, como foi essa luta. Porque eu sei, Jair, que não é uma luta fácil. Para aquelas épocas do Nordeste, tudo difícil, para fazer uma faculdade, como que foi? Foi de fato, como eu já tinha dito, eu fui para a escola a primeira vez com 9 anos, né? Fui batizado com 9 anos, e o caminho para... Aí sim, depois fiz a escola, o estudo de escola pública, né? Como disse, eu fui de camponês, de pequeno camponês, a gente tinha... Eu nunca trabalhei na roça, não, mas todos os meus irmãos trabalhavam, mas eu ia para a roça, porque era moleque, não tinha com quem ficar, e ficava lá brincando com as formigas, com as insetos ali, era bom quando tinha... Eu lembro que tinha lá na roça, tinha um pé de umbu grande, aí quando tinha umbu, aí a gente fazia festa. Né? Mas muitas vezes tinha que plantar, porque a terra era pequena, tinha que plantar na terra do coronel, né? Na terra do coronel. Então, quando chegava na época da colheita, muitas vezes tinha que tirar ainda, porque senão o cara botava o gado dele lá dentro. Então, era uma coisa
muito típica daquele tempo nosso. Isso sempre me marcou muito, sabe? Sempre marcou muito. A gente diz, a minha mãe dizia, olha, na minha casa, na nossa casa, o fogo nunca deixou de... nunca, o fogo sempre foi aceso. E significava que sempre tivemos o que comer. Agora, dentro de um limite, né? Dentro de um limite, porque naqueles tempos, aos nossos arredores, a fome sentava à mesa de muita gente nossa. Isso sempre me deixou muito me angustiado quando moleque, porque eu não sabia por que não como, né? Mas a fome sempre foi uma coisa que me deixou muito angustiado. Como disse, a gente nunca passou fome, mas pessoas muito próximas a nós, infelizmente, passaram fome por muito tempo e, infelizmente, essa situação continua ainda hoje. E recentemente, o Brasil ter saído dessa situação, mas voltou. Pois bem, isso vai montando, para eu dar resposta a essa pergunta que... Obrigado, querida Regina. Obrigado o sucesso de Pato também. Vai ser um sucesso, sem dúvida. E você é parte dessa jornada da Meire, e a gente fica muito agradecido, eu te agradeço por ela, né? Porque sabemos da competência e da qualidade dela. Pois é, eu também estou escutando um som aqui, o Léo deve dar um jeito aí para tirar um. Então, mas vamos voltar lá. Aí, sim, eu saí de Buíque com 14 anos, 13, 14 anos, fui para Arco Verde. Arco Verde é uma cidade, é o polo regional ali, da região do Mocotó, do sertão do Mocotó pernambucano, é mais desenvolvido. E aí tinha uma vida cultural mais pujante e tal, e nos anos 80, para mim, aí já estava lá com a galera, com o molecada, mas a gente estava querendo algo diferente. Isso tem a ver com os estudos, e eu vou chegar nisso. A gente estava querendo algo diferente. São duas coisas que entram aí, os estudos e a militância. E os anos 80, para nós, para a minha geração, pelo menos aquela que me constituí, foi muito ruim do ponto de vista de cultura, de arte, de música. Era desgraça. Então, aqui. Então, Meire, sim, aí a gente então a gente fez a gente criou em torno de Raul Seixas. Raul foi uma figura muito que teve uma influência muito grande sobre a minha vida, sobre todos os aspectos, né? Eu tenho 3 filhas. A minha filha mais velha, o nome dela é Guita. Guita, que é uma música de Raul, uma das mais dos grandes sucessos de Raul Seixas, só que com uma grafia diferente, Ghita. Para você ter ideia qual era a relação que eu tinha com o Raul. Mas o Raul, ao mesmo tempo que cantava, sabe, me dava vontade de pá, esse cara é muito inteligente, como é que eu faço para aprender alguma coisa com ele? Não era só reproduzir. A gente criou um fã-clube de Raul Seixas, lá em Arco Verde. Tem um livro lançado pela Martim Parede, Raul Seixas por ele mesmo, que lá na última página, nas últimas páginas tem, inclusive, meu nome, o endereço, o nome do fã-clube, que eu era uma das lideranças do fã-clube, o Raul Rock Seixas. E Raul teve uma influência muito grande. Aí comecei a militar, a primeira militância foi a militância cultural, né? E aí a gente criou não só o fã-clube, mas a gente não nos propunha apenas a cantar as músicas de Raul e tal, mas também a fazer discursos, e tem uma passagem, até chegar aos estudos, eu vou dizer uma aqui, teve um período lá, em Arco Verde, e um prefeito mais progressista ganhou e tal, e fizeram uma relação boa com a gente, com o movimento cultural que a gente tinha lá. E tinha um programa, uma rádio local, que era do Centro Comercial, que é o SECOM, e eles deram um programa para a gente lá, né? E financiavam alguns shows que a gente fazia na cidade, quer dizer, não que a gente recebesse dinheiro, mas que a gente pagava o material, né? os equipamentos de som que a gente... E uma delas, cara, foi num período de eleição, a gente estava na praça, deu gente para cá, foi a maior encheu a praça naquele dia. Porque a gente tinha os companheiros que cantavam, tocavam, tudo moleque novo, com 17, 18, 19 anos. E aí, de repente, chegou alguém para mim, um dos companheiros, disse, olha, tem um carro de som ali, que era do candidato, o irmão do prefeito saiu candidato a deputado. Tem um carro de som ali, do irmão do prefeito, e ele está querendo falar aqui do negócio. Ele não vai falar não, cara. Né? Não vai falar por uma questão simples. Mas é a prefeitura que está pagando. Você não está pagando para a gente, não, cara. Está fazendo isso que é um compromisso.
E tem mais, se fosse para subir alguém aqui no palco para fazer campanha, para fazer política, teria que ser os companheiros do PT que estão com a gente o tempo todo. Então, naquele tempo, eu já tinha uma relação próxima com o PT. Na verdade, já militava, né? Mas a gente não misturava as coisas, sabia? Tinha o que era que tinha lá. E foi uma confusão desgraçada. Né? O cara quiser botar o som a pulso para o candidato a deputado falar, depois até se elegeu. Quiser botar, senão não vai botar, não vai ter esse negócio. Ele terminou juntando a galera, botando os caras para correr. Mas não deu outra. Isso foi no domingo, na segunda-feira, já não quiseram mais nada com a gente. Então acabou toda a relação que tinha com a prefeitura, depois dessa acabou. Mas a gente também não estava muito ligado com isso. Mas o Raul aí comecei a ler, né? Era um tempo difícil, que eu não tinha muita leitura, e comecei a trabalhar no Correio com 9 anos, 19 anos, 18, 19 anos, final, antes de 19 anos. E aí eu escutava muito o Raul e me interessava as letras. Eu disse, porra, onde é que esse cara vai buscar isso? Né? Então comecei a estudar, mas não tinha internet, não tinha, como é que a gente pesquisava? Tinha o Léo deve lembrar disso, a Ira também. Tinha a Ed Ouro, era uma editora Ed Ouro, que vendia pelos Correios. Né? Eu comecei a comprar livros na Ed Ouro. Né? Comecei a ler, comecei a estudar, mas orientado, ou pelo menos na perspectiva de encontrar respostas para as coisas que Raul colocava. E então, né, eu resolvi fazer faculdade. Fiz uma faculdade de História lá em Arco Verde. E a partir daí, pronto, a minha vida tem sido de estudo desde então. Não é da época do Léo, tu fizesse o Instituto Universal Brasileiro. Aí, veja, aí comecei a estudar, mas aí quando eu entrei na faculdade também comecei a militar no... ainda comprou muitos, certamente ainda, era a forma que a gente tinha de comprar. E aí quando eu entrei na universidade, eu já estava muito próximo dos companheiros do PT, a gente ganhou o diretório acadêmico lá da universidade, e a partir daí teve uma militância mais estreita, porque encontraram comigo os companheiros do Movimento Sem Terra. Era o MLST, o Movimento de Libertação dos Sem Terra, que atuou muito lá em Pernambuco e nos estados. Não era o MST, era o MLST. O MLST, uma história que era dos remanescentes, de companheiros e companheiras remanescentes do antigo PCPR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que atuou nos anos 60 contra a ditadura, e muitos foram mortos, enfim. Mas é que eles provaram, remontaram a história, e eu comecei a militar no Partido dos Trabalhadores, dentro dessa corrente que era chamada BS, Brasil Socialista. Mas tinha uma atuação muito mais forte com o movimento de luta pela terra. E aí fiquei anos e anos, né, na luta com os sem terra. Porque tinha duas coisas, se você lembrar na minha fala inicial, eu dizia que sou filho de agricultores e que plantava na terra dos coronéis e tal. Então, isso para mim já era. Eu já tinha muita angústia quando moleque, e quando descobri que era possível a gente transformar, ou pelo menos buscar transformar a realidade daquelas pessoas que, como eu tinha visto desde moleque, estava acostumado a ver naquela situação, então a gente não tinha o que fazer a não ser lutar e tentar organizar a companheirada para cobrar aquilo que é direito, que é a reforma agrária. Então, participei muito de muitos acampamentos e de ocupação de terra, tanto no interior de Pernambuco como na zona da mata. Né? São centenas de acampamentos e de assentamentos. E foi um período de muita aprendizagem mesmo com os companheiros. E aí eu já estava com 26, 27 anos e tal, pois bem, e começa essa história, essa luta tanto da militância política quanto dos estudos, né? Mas não foi fácil. Eu vou contar outra história. Eu fui fazer um mestrado na Europa, era entre Espanha e Portugal, um ano local e outro. E quem vai para a Europa, geralmente, que eu conheço, quando volta, fala um monte de coisa bonita. Eu encontrei, de fato, muita coisa bonita. Agora, sempre fala vantagem. Eu geralmente, por ano, todo ano, eu compro 2 pares de sapatos, que é para passar o ano. Como em 2020 teve pandemia,
eu não gastei o sapato, então ainda não comprei sapato esse ano. Nem vou comprar mais esse ano. São dois pares de sapato. É um novo, aquele que fica em casa para a gente domingar, e o outro para o trabalho, né? E quando eu fui para a Espanha, fui primeiro para a Espanha. Quando eu fui para a Espanha, um já estava velho. Você não vou levar esse sapato velho, não. Vou levar só um, que é novo e tal, né? O domingueiro. Rapaz, aí eu cheguei lá. Cheguei lá na Espanha e começou a temperatura a baixar. Em novembro, dezembro, o negócio começou a ficar frio, né? E tinha uma amiga minha, a gente ia visitar uma escola, foi um mestre de educação, e a atividade do dia era visitar uma escola. Léo sempre ia na Champs-Élysées, lá na Champs-Élysées. Outro dia quase eu me encontro com ele lá. Aí, veja, aí eu estava lá na Espanha e aí a gente foi visitar. Nesse dia a temperatura começou a baixar. Eu só tenho dois ainda. Aí, né, é fanática para o sapato, eu só tenho dois. E não preciso mais do que dois, não. Aí veio o Meire e as companhias. Aí eu fui pro. Eu não sabia que o sapato, para a gente é que era novo, né? Porque a gente não tem chuva, essas coisas, não tinha. O sapato estava novo, por cima estava beleza, eu não sabia que o bexiguento entrava água por baixo. E eu acordei de manhã, fui para com essa minha colega, a gente encontrou com o resto da turma, e estava frio, cara. Estava frio e eu comecei a sentir uma frieza debaixo dos pés. Eu digo, rapaz, eu não sabia que o sapato estava, né? Saindo daqui novinho, velho. Aí, rapaz, quando voltamos, o sapato estava cheio d'água que não prestava mais para nada. O bicho estava parecendo um sapo, tinha crescido assim, sabe? E eu digo agora, quando eu não tinha outro, né? Que só tinha levado, como danada que eu vou fazer para comprar um sapato? Porque se eu for com esse sapato na loja, eu não posso tirar o pé daqui dentro, os caras vão botar para fora que não vão deixar calçar um sapato que está desse jeito. Eu não posso ir de chinelo, porque é muito frio. Eu disse, mas vou dar um jeito aqui. Aí tinha umas meio, enchi o sapato de meia. Né? Era perto, a sapataria era perto lá de onde eu morava. Aí eu fui lá na sapataria e comprei um sapato. Comprei uma bota, eu gosto de bota que é resistente. Aí comprei uma bota muito bonita e tal, né? E aí voltei, né? Eu digo, o que é que eu faço com o sapato? O bichinho faz tanto tempo que está comigo, atravessou o Atlântico, está aqui, eu jogo fora, mas se eu deixasse lá no meio, ele ia feder. Eu terminei desfazendo o sapato, mas com pena, porque ele tinha me ajudado muito, né? Saiu daqui comigo, deixar um camarada velho no meio da. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando o Meire me falou do programa dela, eu fiquei muito interessado, porque era justamente isso. É a gente falar de política, mas falar da vida, a gente poder rir. Já nem tanto, Anaí, já nem tanto, mas teve muitas. Teve muitas, a gente pode até contar algumas depois, mas teve muitas, de fato, muitas de coronéis lá na região toda ali. Aí, veja, eu comprei esse sapato, certo? Comprei esse sapato e era bonito, o bicho era bonitão, uma bota. Ele disse, isso aqui dá para passar o ano todinho, não preciso comprar nenhum. Aí, rapaz, depois eu fui para Portugal, né? E eu tive que vir de Portugal uma vez. Boa noite, querida Rosa. Um prazer tê-la aqui no programa da Meire. Uma satisfação imensa. Aí, Meire, eu fui, rapaz. Eu fui. Uma filha minha adoeceu aqui e eu tinha que vir urgente. E aí, na quinta-feira, eu ia viajar no sábado, pegar o voo no sábado. Na quinta-feira, eu já tinha feito as malas. Eu estou apressado. Né? E aí, eu calcei uma meia, um par de meia. E essa meia tinha uma delas que estava furada no dedão, certo? Eu digo, não vou usar o sapato, chegar lá eu jogo fora, né? Sim, tem que aproveitar as coisas. Eu não sou o cara assim. Aí, rapaz, eu fiquei 3 dias com a meia. Eu não sabia que no frio, rapaz, os pés também suam, né? Os pés ficaram suados. E deu um cheiro que não era lá muito bom. Mas eu disse, não vou tirar o sapato, não vou tirar nada, tá tranquilo. Aí, quando eu fui passar no raio-x, era no Porto, no aeroporto do Porto, lá em Portugal, rapaz, aí quando foi ver, tlim, tlim, parou, aí o cara voltou de novo, botou aquele negócio que pega. Aí pronto, no pé embaixo, aquela bota que eu tinha comprado na Espanha, que era a única que eu tinha, que era muito bonita, era uma bota da construção civil e tinha uma placa de aço, eu não sabia. Tinha uma placa de aço, né, que se você passasse no detector de metais, ela
o rapaz lá do aeroporto, aí pediu para eu tirar, do Paraná, pediu para eu tirar a bota, e eu não queria tirar, ou pelo menos eu queria levar, que a bicha não estava cheirando muito bem. Que era para evitar Aí ele disse, não, mas tá. Aí depois eu lembrei que o sapato do dedão estava assim, tinha furado a meia, estava assim. Né? E eu atravessei todo o hall do salão do aeroporto, até pegar as coisas lá do outro lado, de meia, e com um pedaço do dedo lá de fora, assim, apontando. Então, sabe, mas tranquilamente cheguei em casa. E as pessoas vão para a Europa e chegam contando um monte de vantagens. Eu só conto dessas aqui, que foi o que aconteceu comigo. Mas são história de vida, são histórias muito boas que dá para a gente contar. Jair, o pessoal pergunta muito, a gente já falou sobre isso. Por que o cabelo grande sempre? Qual o problema? Assim, Você gosta até hoje do Raul Seixas? Ou é porque, na época, a militância, antigamente, eles tinham muito esse cabelo e tinham um bigodão. Lembra o pessoal que era militante, lembra? Aí eu queria saber o porquê desse cabelo grande, assim, que você não corta, qual é o problema? Eu não tenho cortado ultimamente, porque eu não tenho encontrado com o cabeleireiro. Quando eu marco, ele não está, mas não é para cortar tudo, não, só para dar uma ajeitada. Mas eu tive sempre desde moleque, sabe? Desde criança mesmo, no sítio, ainda morava no sítio, já tinha cabelo grande. Era muita influência daquele período mesmo, dos anos 70, no período dos anos 70, cabeludos e tal. E por alguma razão, eu vivia no sítio, mas aparecia gente cabeluda e eu achava bom cabeludo e tive a liberdade que os meus pais sempre me deram, porque não era cabeludo, não era coisa de gente, né? Naquele tempo, assim, cabeludo e tal. Mas os meus pais sempre me deram muito apoio, sempre foram muito meus amigos, tanto a minha mãe quanto o meu pai. E desde moleque eu tinha cabelo grande, né? E um dia, deixa eu contar um, desse dia foi terrível. Eu morava no sítio, eu cabelo, mas até hoje não esqueci. Quando eu saí do sítio com 9 anos, então isso aconteceu antes dos 9 anos. Né? E os meus pais era para cortar meu cabelo. Como todo moleque cortava o cabelo raspado, passava mato naquele tempo, né? Meus pais me deixaram lá no barbeiro e disse, olha, corta o cabelo do menino. E o cara começou a cortar o meu cabelo e eu comecei a chorar, porque ele cortava tudo. Tá? Rapaz, foi uns 3 dias de choro e de reclamação em casa, porque o cara tinha cortado meu cabelo, que eu não ia mais cortar meu cabelo. Foi a única vez que rasparam meu cabelo, né? Mas eu fiquei com a gota. Tá? Então foi essa coisa. Mas o cabelo comprido sempre foi isso. Também há uma identificação nisso. Eu acho que, como você bem lembrou, o pessoal da. Obrigado, querida. Não, não vou cortar, não. Não vou cortar de jeito. Vou dar só uma parada, que ele está grandão aqui, mas não vou cortar, não. Escreveu aqui. Tem muita história aí. Olha. Olha, Leonardo tá mandando umas cartas. Olha. Cortar o cabelo, cara. 70? Olha, Leonardo tá mandando umas cartas e eu tô dizendo aqui, Leonardo, eu tenho que ir para um oculista urgente, que eu não tô vendo nada. Eu tô vendo a risadinha dela aqui, ó. Tá vendo o comentário dela aqui? Embaixo tem a risada, eu não tô vendo. Eu tô uma negação, gente. Comprar na farmácia e compra lá. Você tem a farmácia aí bem pertinho da sua vida, você vai lá. Tem. Botei. O negócio tá feio pra mim. Negócio. Ó, e Leonardo, ele quando fala, ele bota uma carta. Veja aí, ele mandou o que aí? Vai, fala aí. E ele me dizendo que estava com sono. Você falou sobre a questão de coronel. Como era essa questão de coronel nessa época, sabe, Jair? Eu escuto muitas pessoas falar, né? E o pessoal fala muito coronel, muito aqui no Nordeste, né? E assim, eu não vivi essa época de coronel. Como que era? O que era coronel? Eu vou dizer, mas eu concordo com você, Ale. De fato, é a marca da nossa geração. É a marca o cabelo comprido é a marca da nossa geração. Não tem, sabe? Eu continuo usando, sabe? E gosto disso. Né? A minha vida, a maior parte das minhas fotos ao longo da minha adolescência, tinha poucas fotos, na verdade, porque não é feito hoje, né? A gente comprava tinha uma máquina, comprava um enrolo de fio, a Kodak ou de outro, e botava, mas era caro, uma desgraça. Cara, e ficava ruim e tal, enfim. Tem poucas, mas as que eu tenho tem cabelo comprido. Depois eu vou fazer um álbum aí para mandar para você. Veja, mas essa questão do coronel,
do coronelismo veio da Primeira República mesmo, né? O golpe de Estado que impôs a República. Não, fiz trança não, Léo. Eu tenho vontade de mandar e deixar todo enrolado. Não sei quem é que faz mais, mas trança nunca deu vontade de fazer, não. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. E se tem uma coisa que eu não gosto é de ter trabalho para essas coisas. Sabe, eu uso aqui, mas não dá fazer trança para desmanchar, que passa muito tempo para fazer trança. Mas não dá muito trabalho. Eu não gosto de trabalho, não. E aí, veja, mas essa questão dos coronéis foi muito forte. A política até era Vargas, que mudou um pouco com Vargas, mas até lá quem mandava eram os coronéis. Né? Chamava-se de províncias. Até era Vargas, chamava de províncias. Então, o governo do Estado, ou da província, depois aí ia a Jamaica fazer uns dread. Então, o governo da província se tinha como suporte os coronéis, que não eram coronéis de polícia, coisa nenhuma, mas eram patentes que se adquiriam e eram donos de terra. Isso já vinha desde a colônia, desde o Império. Né? E essas pessoas tinham um poder muito grande, porque eles tinham terra. Né? Eles tinham terra, tinham capangas. E era uma vida muito difícil. Porque esse pessoal, sabe, se você tivesse maquerência com um coronel, esse cara mandava te matar da pisa. Era uma coisa absurda, né? E a gente tinha muito disso. Então, não só em Arco Verde, mas não era só o Nordeste, mas todo o Brasil você tinha. Era o período da Primeira República, né? Quem mandava era o Rio de São Paulo, a princípio, que era a política do café com leite, mas em todo canto os coronéis estavam e eram os fazendeiros, eram os donos das terras. Tinha uma peculiaridade aqui no Nordeste, sobretudo na região da Zona da Mata, que era que são até hoje os usineiros, os donos de engenho, de usina, de açúcar, que era desde a colônia, né? Que estão ali, ainda estão lá. Era diferente. Mas no modo de agir era o mesmo. Mandava em tudo, matava quem tivesse que matar. Né? Tem um vídeo meu aqui, lá no meu canal, que é a história da Rigas camponesa, de um líder camponês, que conta muito bem como é que era essa situação ali na Zona da Mata. Mas isso se estendia para todo o interior do Nordeste, mas também das outras regiões do país. Né? Sim, por exemplo. O Leonardo estava com sono, mas ele se empolgou com o programa, esperançado, né, Leonardo? E no dia da entrevista do Leonardo, você vai ver, viu? É que vai sair coisa, viu? Porque eu sei um pouquinho da história do Leonardo. Jair, por que sair do Pernambuco e ir para Fortaleza? Qual foi assim, qual foi o porquê? Sempre eu tive essa curiosidade. 2007. Veja, eu casei 3 vezes. Eu estou casado a terceira vez. Né? Então, cometi muitos erros e acertos. Tiveram mais outras. Então, veja, a gente comete erros e acertos ao longo da nossa jornada. Se você me perguntar, aí você quer voltar ao passado? Se você voltasse ao passado, o que é que você faria ou deixaria de fazer? Eu digo, primeiro, eu não queria voltar. E se voltasse, eu só gostaria de voltar se tivesse o conhecimento e o discernimento das coisas que tem hoje. Para voltar, eu voltaria para repetir as mesmas coisas. Então, para viver aquilo que já vivi, não me adianta. Ainda tenha sido muito boa. Posso dizer para você que eu estou com 50 e poucos anos, descontando os 2 da Covid, que eu não vou computar os 2 anos da Covid. E a maior parte da minha vida é uma vida feliz. Né? Então, eu sou um sujeito feliz. Ninguém é feliz o tempo todo. É verdade, Léo. Tem essas broncas também. Tem essas broncas também. Então, veja, aí, rapaz, separei da primeira esposa, que é a mãe das minhas filhas mais velhas, gente finíssima, a minha querida Fátima Almeida.
e mãe de Gita e de Rawane, e depois entrei no segundo casamento, demorou uns 2 anos, eu fiquei com Fátima 12 anos, aí o outro demorou mais uns 2 ou 3, depois tive uma namorada, e a namorada me deixou e deu a gota, enfim. E aí, numa dessas jornadas de trabalho na educação, eu conheci a professora e minha companheira desde então, Silvana Pinto. E eu estava lá em Pernambuco e ela estava aqui no Ceará, não é? E ela já era professora efetiva aqui da Universidade Estadual do Ceará, né? Então, era um período de 2017, 2018, 2019, que eu estava indo também para a Europa para fazer esse mestrado que acabei de fazer lá. E a gente começou aqui. Quando eu saí daqui, ela já tinha a nossa filha, a Yagna, que hoje tem 13 anos. Né? E foi bem. Então a gente veio para passar um tempo aqui e depois voltar para Pernambuco. E vamos voltar qualquer dia desse. Mas o que me trouxe para cá foi, de fato, a ter conhecido Silvana, ter nos apaixonado, termos construído família. E até hoje estou aqui no Ceará e estamos nessa luta. Mas mas vale a pena, sabe? Eu acho que você deve se apaixonar e sair de Sergipe aí para o Rio Grande do Sul, para esses cantos aí, você vai compreender essa história. Então, mas tem isso, sabe? O meu caso também foi esse aí, né? E foi o erro que eu cometi, né? Poderia ter feito de outra forma, mas de fato esse foi um dos erros que eu cometi na vida, né? Além de outros. Mas esse foi um dos erros. Felizmente, passado o tempo, nos damos muito bem, a Fátima e eu, inclusive com Silvana também. Vez por outra a gente vai lá na casa dela, ou ela vem aqui, não temos, mas foi uma sacanagem, uma coisa de machismo, e se eu voltasse no passado com a consciência que não repetiria aquilo de maneira nenhuma, não havia isso. Então a gente vai aprendendo também com os erros. A gente vai aprendendo com os erros. Você sabe que você é um querido, né? A gente tem uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, como pessoa, né? Você é uma pessoa, eu sempre falo, o Charles sempre fala, você briga muito comigo quando não dá nada certo, não sei o quê, e com o Jair você não consegue brigar. Não, porque Jair é uma pessoa que a gente não tem, assim, o porquê. Olha aí, Leonardo tá mandando aí, o que é que Leonardo tá mandando aí? Leonardo é demais, viu? Só descobriu que tinha levado umas contas quando não conseguia mais sair de casa, que não passava E, assim, como foi para o Jair Galvão, esse sociólogo, fazer aquela entrevista com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a Gleice Hoffmann, que você, como foi, assim, você se sentiu, já que a gente sabe que é uma das mulheres mais fortes dentro do nosso partido, do PT, e tem aquele carisma, né? E você teve essa grande oportunidade. Eu queria saber como foi, o que você sentiu, né? Como foi, assim, fazer aquela entrevista? Bem, de fato, primeiro agradecer, inclusive, porque você foi uma das pessoas que se empenhou diretamente para trazer a deputada e a presidenta do Partido dos Trabalhadores para a entrevista na TV, e eu tive a oportunidade de conversar com a deputada Gleice Hoffmann. É sempre uma satisfação imensa poder conversar com uma parlamentar da estatura da Gleice Hoffmann, seja pelo trabalho dela enquanto presidenta do partido, seja pela sua atuação, como foi na época de senadora, como tem sido agora como deputada federal, seja pela mulher que é, pelas lutas e as causas da deputada Gleice Hoffmann. E para mim foi uma satisfação imensa, e espero que a gente repita. Evidentemente, esse ano não vai ser possível, mas espero que a gente possa, inclusive aqui no seu programa agora, depois da eleição de 2022, em 2023, a gente possa conseguir novamente ter a oportunidade de voltar a conversar com a Gleice Hoffmann, agora já num país, numa outra situação, com outro governo, que a gente espera lutar por isso. E eu quero aqui comentar com você, inclusive,
Né? Eu acho fantástica a ideia do seu programa, justamente isso, que a gente pode falar de brincar na vida, né? E também falar das coisas sérias. E hoje saiu uma pesquisa importantíssima. Se bem que eu sempre digo, a gente tem que ter muito cuidado com as pesquisas, não porque ela seja falsa ou coisa dessa natureza, porque ela dá uma fotografia de momento. E a pesquisa hoje do IPEC, que é esse instituto, é um instituto novo, mas é comandado por toda a equipe que participava do IBOP. O IBOP deixou de fazer pesquisas eleitorais e os ex-funcionários do IBOP montaram um outro instituto de pesquisa, que é o IPEC. E o IPEC de hoje, saiu hoje, agora à tarde, como lembra aqui o Léo, nos dois cenários, Lula não só lidera, como vence no primeiro turno. É uma situação que a gente tem que considerar que é boa, né? Isso não dá para a gente deixar de admitir isso, mas não podemos nos convencer de que já está ganho. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que reforçar os nossos trabalhos, sabe? Eu acho que o teu programa também tem esse objetivo da gente poder falar de política, de poder estarmos juntos e a gente, de alguma forma, contribuir com um momento de reflexão da política brasileira. Mas a pesquisa de hoje do IPEC, de qualquer forma, ela também vem reproduzindo o que outros institutos têm feito. Desde que, em abril deste ano, o STF finalmente reconheceu que Sérgio Moro perseguia Lula, que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgá-lo, e muito menos para condená-lo da forma que fez, né? Lula tem liderado as pesquisas. Então, é uma expectativa muito positiva. Agora, a gente não pode ver de expectativa. A gente tem que conversar com os companheiros e as companheiras no trabalho, aqui nesses meios nossos, onde a gente estiver, temos que conversar. E eu acho que temos muito a conversar, Meire. As coisas estão aí, sabe? Quando a gente lembra que ainda hoje tem gente, e muita, não é 2 ou 3 pessoas, passando fome nesse país, que aumentou a quantidade de pessoas passando fome nesse país. E até recentemente a gente viu imagens de pessoas numa fila do supermercado para receber restos de ossos, pura e simplesmente ossos. Né? Outras pessoas revirando lixo. Isso já acontece nos lixões, mas isso não acontecia na rua, aqui em Fortaleza. Essas imagens rodaram as mídias sociais há 2 meses, 2 meses atrás, das mulheres revirando o caminhão que recolhe o lixo cotidianamente aqui em Fortaleza e as mulheres revirando aquilo lá para procurar alguma coisa para comer. Isso é uma situação que a gente não sabe, nós temos que nos indignar. Então, as pesquisas nos são favoráveis, sempre nos foram, mas a gente tem que lembrar mais dessas cenas, sabe? Para a gente poder mantermos na luta, não baixar a cabeça e não achar que está ganho. Né? Não achar que está ganho. Assim, você nasceu no Pernambuco, pernambucano, terra do presidente, do Luiz Inácio Lula da Silva. Um dia eu falei com você, disse, de quando eu precisar, disse, no dia que for uma entrevista com Lula, eu deixo o que estiver fazendo e venho fazer. O que é que o Jair Galvão sente pelo Lula? O que é que ele vê o Lula? Não vou falar assim a questão Lula, o presidente. Eu quero saber assim, o homem Lula hoje. Você vê o que a história de Lula é uma história que, se a gente for observar, é um homem que sempre foi de luta, nunca desistiu, nunca foi fácil. E assim, eu queria saber qual é o seu sentimento aí. Pode falar aí o que você sente, chore, grite, fala o que você quiser aí. O programa está para isso. A gente já passou por muitas situações, mas o que Lula na atualidade, um dos maiores humanistas que temos na Terra. Né? É um sujeito de uma grandiosidade fenomenal, sabe? Poucas pessoas têm a grandeza humana do que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu conheci algumas outras pessoas, como Gregório Bezerra, que é um camponês lá em Pernambuco, viveu a sua vida foi de luta pelo povo do campo, e outras figuras grandiosas. Mas Lula hoje representa, sem sombra de dúvida, um dos maiores humanistas
que temos vivo na história, sabe? A vinda dele lá de Caetés, que era um distrito de Garanhuns, e Arco Verde fica a cerca de 80, 70, 80 quilômetros de Caetés. Tá? Então, eu conheço a região lá onde Lula nasceu e sei qual é a situação também do ponto de vista social daquele. A história dele, São Paulo, todo mundo conhece, sabe como é que é. A capacidade incrível que o Lula tem de conversar com as pessoas, né? E só se convence pessoas se você for muito sincero. E Lula é um sujeito realmente muito sincero e sério. Né? Os compromissos que se sabe do ponto de vista político que Lula assumiu jamais deixou de cumpri-los. Né? Então, eu tenho uma admiração profunda por Lula, né? Enquanto humanista e enquanto político, um dos sujeitos mais sábios que eu conheci em vida, mas também que conheço do ponto de vista da história, dos estudos que tenho. O Lula tem uma capacidade incrível. E creio mesmo, e no que depender de mim, farei tudo que for possível. E aí não é só fazer por Lula, não é fazer pelo Brasil, a gente precisa seguir isso. O que depender da gente, certamente vai ter a minha luta cerrada para que Lula volte a ser o presidente do Brasil a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, além desse político que é, né? Além dessa figura que é. Eu lembro sempre, e lendo os documentos internos do Partido dos Trabalhadores, desde da fundação do Colégio Sion, no início de 1980, nos anos 80, que Lula sempre se colocou. As pessoas têm que comer pelo menos 3 vezes por dia. Tá? O pobre tem direito à comida. Lula sabe o que é fome. Lula passou fome. Né? Então, quem passa fome, né? Você tem 2 coisas na vida quando depois passa fome. Ou você, quando adulto, você vai lutar para acabar com a fome, ou você vai esconder que nunca passou fome, sabe? E vai tratar mal aqueles que passam fome. Lula é o contrário. Lula é aquele que passou fome, sabe o que é passar fome e sempre se empenhou em toda a sua vida para acabar com a fome. E enquanto foi presidente da República, durante os governos dele, contribuiu decisivamente para que a ONU reconhecesse que o Brasil havia saído do mapa da fome. Né? Do mapa da fome. Então, o ex-presidente Lula é essa figura, enquanto um ser humano fantástico, e enquanto político, um cara que tem uma capacidade incrível de dar forças e de realizações. Né? De realizações. Eu acho, eu não tenho dúvida. Sabe? Eu falava no início da fala, quando eu morava no sítio, não tinha o programa Luz para Todos, e não tinha, porque foi do período, foi do governo de Lula. Né? Então, ainda isso modifica. As cisternas que o Léo estava dizendo agora, que mudaram a sistemática, as cisternas, e aqui para o povo nordestino, que você conhece muito bem, na época, no semiárido, é fundamental para aquilo, né? Para as pessoas acumularem água para o período mais extenso de estiagem durante esse período. Eu quero dizer para você o seguinte, eu acompanhei muito de perto, tanto por morar, sempre me preocupou muito. O camponês sempre me preocupou. O pobre, de uma forma geral, sempre me preocupou, e o camponês muito, porque eu tenho muitos amigos e familiares que ainda vivem no campo e estão lá. Né? E não só por isso, mas por essa massa que tem depois da minha militância junto com os sem terra, isso aumenta ainda mais a nossa admiração pela luta desse povo, e de alguma forma a gente tenta contribuir. Então veja o seguinte, até 1997, o Nordeste tinha períodos de estiagens, de secas, que levava a população, grande parte da população, a saquear as feiras livres em busca de comida, certo? Em busca de comida. Era o chamado saques famélicos. Eu acompanhava, tanto pela preocupação, enquanto ser humano, né? Mas também enquanto militante do movimento social, que tinha como uma das propostas, que tem como uma das propostas, justamente pegar esses camponeses e levá-los para a conquista da terra. Então, quando a gente sabia, olha, tal cidade, nesse final de semana, os trabalhadores entraram na cidade, saquearam a feira livre em busca de comida. Então, a gente ia para lá depois para procurar esses trabalhadores e fazer, né? Tentar ocupar terra na região, então tinha tudo isso. Até 1997. Quando o Lula assumiu em 2002, e durante todos os períodos dos governos petistas,
A seca nunca deixou de existir no Nordeste, né? Mas a fome não. A fome não. A fome sumiu. Né? Então, o que quer dizer com isso é que a fome é uma construção social e tem muito a ver com a responsabilidade ou a irresponsabilidade do governo. O que a gente está vivendo hoje, com cerca de 20 milhões de pessoas passando fome, é a irresponsabilidade do governo que a gente tem. Isso não é possível que voltasse a ter isso se não fosse com muita irresponsabilidade. A Cláudia está dizendo que tem até um cachorro caramelo que o outro pede. Veja, mas aí mesmo, eu quero voltar para essa coisa de Lula, porque foi nesse período, né, que o nordestino, o sertanejo, mas não só aqui, o povo da periferia, deixou de passar fome dessa miséria que se teve. E a gente chega em 2010, 2011, com 2010 o país crescendo a 7,5% ao ano, pleno emprego, país respeitadíssimo no exterior. Eu estava nesse período no exterior e sabia como é que as pessoas se referiam ao Brasil, os jornais, eu lia todo dia jornais, evidentemente, e acompanhava os telejornais, e a gente sabia como é que o Brasil era visto lá fora. E hoje é essa desgraça. Então a gente temos que nos empenhar muito, não podemos nos enganar com as pesquisas, ainda que ela não seja favorável, e a gente tem que comemorar. Agora, boa noite, meu caro Bernardo, seja bem-vindo. Eu estou aqui dando boa noite para o Meire, porque ela está ali meio cegueta, não está conseguindo ver direito o que é que tem. Nada, não estou vendo nada. Peço até desculpa para o pessoal. Um par de óculos lá da farmácia da esquina, mais tarde, a menina entrega, né? O motoqueiro vai entregar daqui, antes de terminar o programa, chega aí, mesmo. Já mandei aqui. Aí, veja. Então, Meire, eu acho que é isso. Você pergunta sobre o Lula. Lula é essa figura, uma figura humana, que hoje são pouquíssimos no mundo em que a gente pode dizer que tem uma capacidade humanista tão grande quanto o Lula. O sujeito que viveu o que viveu ao longo da vida, e sobretudo nos últimos anos, 2016, 17, 18 e 19. Preso, condenado injustamente. A esposa faleceu por conta disso, o irmão faleceu, ele não pôde ver, o netinho faleceu. Olha, é muito sofrimento para um cara, e ele sai da prisão, né, tá aí, e você não vê o rancor, o ódio em Lula, coisa desse tipo, enquanto outros sujeitos que vivem da forma que vivem e vivem a destilar ódio, inclusive muitos ditos religiosos e coisas dessa natureza. Então, Lula é essa figura fantástica do ponto de vista humano e um político extremamente competente e que nós devemos nos empenhar ao máximo para garantir o retorno de Lula. E aí sim, eu acho que uma eleição de Lula em 2022 o torna, de fato, um homem mundialmente, não é conhecido só não, mas um homem admirado ainda mais em todo o mundo em função de tudo que passou e de repente, o seu povo reconhecer que Lula é quem é. É um ser humano fantástico e, ao meu ver, no momento, na política brasileira, o único capaz de derrotar os traços bem característicos do fascismo que a gente vive com esse governo que temos, mas também com um candidato que chegou agora há pouco, inclusive aquele que o prendeu, que o condenou e o prendeu sem ter prova, né, que agora se candidata a presidente da República, e que também está diretamente relacionado com as ideias neofascistas que tem caracterizado as falas e os programas, enfim, tem caracterizado esse governo atual do Brasil e esse outro candidato que surge aí nas últimas semanas como possível candidato. Esse é o Lula, para mim é o Lula um sujeito fantástico. E sempre chamo de Lula, sabe? Em 89, a primeira campanha de Lula, a gente estava lá em Arco Verde e a gente fazia o material de campanha. A gente mesmo fazia o material de campanha. Né? Então a gente virava à noite. Tinha uns companheiros que era como é que chama, rapaz? Não era grafiteiro, não. Não, ele fazia serigrafia, né? Serigrafia. Então, ele passava na serigrafia, saía a foto de Lula, preto e branco, barbudo, né? E outros, naquele tempo, podia encher as ruas de cartazes. Então, tinha uma equipe lá imprimindo a foto de Lula, outro fazendo grude.
que era a cola, né? Fazia o grude, e os outros já estavam lá na rua, e a gente desde aquele tempo, Lula sempre foi Lula, né? Eu espero, inclusive, um dia poder entrevistá-lo. E aí eu não sei como chamá-lo, sabe? Se de presidente ou se chamá-lo de Lula. Porque a vida não está ali. Eu sempre pedi voto para Lula, eu nunca pedi voto para presidente. Eu nunca pedi voto para o presidente Lula, eu sempre pedi voto para Lula, para o companheiro. Porque é isso que Lula sempre foi para todos nós, para a classe trabalhadora de uma forma geral. Sempre foi um companheiro, sempre foi, nunca foi o presidente, essa coisa. O presidente. Então, no dia que eu tiver a oportunidade de conversar numa entrevista com o Lula, certamente a primeira coisa, eu disse, olha, Lula, eu vou te chamar de Lula porque foi assim o tempo todo. Não tem... Às vezes que eu subi morro e desci morro, que fui para o campo, nunca te chamei de presidente, nunca te chamei de outra coisa que não fosse companheiro. Então aqui está o companheiro Lula e espero um dia poder conversar com ele. Mas nesses termos, né? Trata-se o companheiro. Jair, você fala hoje sobre o passado, né? A gente via que a militância do passado era uma militância mais aguerrida, uma militância que não tinha bens, não tinha um monte de coisa, mas era um povo que lutava. O que foi que aconteceu para que esse pessoal que tinha essa luta no passado, hoje não quer fazer? Porque a maioria tem pessoas que não quer lutar. E eu acho que a situação do Brasil é uma das piores, não. Eu acho que, para mim, a pior situação, assim, que de tudo de ruim no Brasil é essa agora. E eu vejo que aquela militância de antes, que era uma militância, eu lembro de mim, eu lembro que eu era criança, a gente não apanhava, mas a gente sofria muito. E o povo brasileiro, o militante, por que não luta assim, sabe? Como a gente está lutando, mas não, mas aquela luta do passado. E eu sinto essa falta, a falta do estudante na faculdade, né, federal, porque você sabia que eles eram danados, o Marcelo Deda mesmo, o governador daqui de Sergipe, né, que não está mais com a gente, mas era um dos homens que estava ali na luta com Lula, e muitos outros. O que é que falta hoje? O que é que acontece hoje? Assim, o que é que você vê, assim? Meire, o tempo mudou, de fato, os tempos mudaram, né? A começar pelo movimento sindical. Desde os anos 90, com o desmonte, com a chegada do neoliberalismo e o desmonte do Estado, então se perdeu muito do poder dos funcionários, do poder de movimento dos funcionários públicos, que em grande parte era quem mais estava à frente do movimento sindical. Isso é um ponto, né? E foram várias as razões, inclusive a mecanização dos serviços e tal, né? Isso desestruturou um pouco a luta. Eu não consigo entender a questão da juventude, quer dizer, em parte eu não consigo entender. Quando você fala que a juventude era muito mais aguerrida, e era mesmo, a gente tinha, diria que éramos mais politizados naqueles tempos. Agora, Meire, no Brasil especificamente, desde 2016, vem-se numa desconstrução da política e dos políticos que leva a isso. A juventude achar que a política não presta, que a política é de corrupto, que a política é isso. E, ao final das contas, é isso que eles querem. Porque quanto mais se distanciam da política, mais eles fazem o que eles querem. Isso tem a ver também com o próprio modo, com o próprio sistema capitalista. E essa modalidade que a gente está vendo agora, essa forma de organização do capital, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo, na medida em que descumpre o Estado das suas funções sociais, né? Então, o Brasil, ao longo do desmonte que começa com Fernando Collor, mas se aprofunda com Fernando Henrique Cardoso, e que nos governos petistas ele tem uma segurada ali, mas o Estado deixa de suprir, de cumprir com as suas funções sociais. Então, as pessoas não se sentem representadas pela política, nem pelos políticos. Ao mesmo tempo, os canais de televisão, né, a grande mídia, né, insistentemente bate para destruir a política e os políticos. Né? Esse discurso de combate à corrupção, que sempre foi que se buscou sempre o PT e a esquerda ao longo de todo o tempo. Vocês devem lembrar que em 2017, quando da delação da JBS, que foi o que acabou com o PSDB, que até ali não se falava de política alguma, e não foi lá Curitiba que fez, não.
quem aceitou a delação da JBS foi o então procurador da República, o Rodrigo Janot, e que fez aquela orientação de que os irmãos Batista escutassem o Aécio Neves, que escutasse Michel Temer. Então, quando saiu na imprensa, desmontou por completo o sistema político, que já vinha muito batido. Já havia muito batido e perseguido por essa coisa da antipolítica. Né? Então, o jovem se sente afastado da política, o Estado não lhe representa, os políticos não me representam. 2013 foi aquela bagunça. Né? Encontrava-se cartaz, ninguém me representa. Olha, se ninguém te representa, que é? Vai fazer o quê? Quem é a política? Os políticos não me representam. Sim, quem é que te representa? É a ditadura, são os ditadores que te representam. Né? Então, o Estado não vai com esse discurso, não vai desmontar o Estado. O Estado vai estar lá para servir ao capital. Né? Então, a meu ver, a apatia da juventude, da maioria da juventude com relação à política, ela tem a ver com esse discurso antipolítico que se instaurou no Brasil, sobretudo a partir de 2006, com a farsa do mensalão. O mensalão foi uma farsa, e te falo isso porque eu fiz uma pesquisa extensa sobre o mensalão, foi um dos pontos da minha dissertação de mestrado em sociologia, e eu fiz um estudo extenso e intenso sobre o mensalão. E, de fato, o mensalão foi uma farsa, né? Sobre vários aspectos, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista aquelas cenas de teatro, sabe, que a gente via no STF muitas vezes, com algumas figuras, né, que teatralizavam as suas defesas e que vai se intensificar com a Lava Jato, aquelas prisões, aquelas coisas de carro na rua e a imprensa o tempo todo, aquilo vai destruir na política. Então a juventude vai se sentindo cada vez mais distante disso. Então a grande mídia, o neoliberalismo, que precisa que o Estado apenas pague os juros, né, da dívida, o que eles querem. Então, vende a Petrobras. Vai vender para quê? Porque vai ter investimento. Não é para ter investimento, não. É para pagar o dinheiro da dívida pública. É para pagar os capitalistas. Não é porque vai investir coisa nenhuma. Nunca investir em coisa nenhuma. Se fizer um levantamento de quantas empresas públicas foram vendidas de Fernando Henrique para cá, de Fernando Collor para cá, e onde foi aplicado esse IFE, você vai ver que não foi aplicado esse IFE, foi para pagar dívida, juros de dívida. Inclusive, tem que ser revisto. A gente teve lá no canal nosso, agora no início de dezembro, você deve ter assistido, a professora Maria Lúcia Fatorelli, e ela dizia olha, isso aqui é para pagar juros de dívida. E é preciso saber quem é que deve, se ainda se deve essa dívida, que dívida é essa, e a gente vai ter que dar um fim nisso. Mas, enquanto isso não acontecer, a antipolítica vai continuar dominando em grande medida. E eu acho, mesmo, que a gente, é função nossa, eu acho que, inclusive, esses espaços, esse como o seu, o espaço como o de Léo, o próprio meu e de tantos companheiros e companheiras, né, que tem, de alguma forma, tentado fazer pensar criticamente e refletir sobre a realidade, são fundamentais para a gente começar um processo de politização. Né? E como é que a gente faz isso? Então, eu acho que o trabalho seu, né, é fantástico. Inclusive porque coloca numa outra perspectiva. Agora a gente pode brincar também, falar de coisas engraçadas que aconteceram na vida e tal. Né? E o pessoal, pelo que eu estou vendo aí, o pessoal está gostando e está querendo que a gente volte. Você falou sobre a questão, você hoje tem medo de fantasma ainda? Ou não? Só era na infância? Não tem mais medo de fantasma, não. Hoje eu durmo com a luz apagada tranquilamente. Hoje não. O fantasma já para todos e todas. Já. Me fala uma coisa, naquela época, eu lembro, não sei se você lembra assim, nós tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. E tinha aquela questão da cuca, né? E eu criança, eu tinha medo, sabe? Aí tinha o Saci Pererê, aquelas coisas. Você passou por isso? E como foi? Você já estava... Como a gente vivia numa cidade pequena do interior, e andava assim 10 metros, 15 metros, a gente já estava no campo, e muitas vezes dava redemoinho e a gente pegava uma arupemba, né? Uma arupemba de separar grãos e tal, e saía correndo atrás do redemoinho, que era para ver se pegava algum saci. Aí o outro moleque já traz a garrafa, a tentar pegar a saci. Bem, mas deixa eu te falando.
Eu estava uma vez, eu tava uma vez eu trabalhava nos Correios, estava numa cidade lá no interior de Pernambuco, e por volta de 5 horas da tarde era a hora que eu fechava o Correio. Né? E nesse horário, rapaz, começou a cair Tanajura. Eu gosto de Tanajura para dar. Ah, eu também ia pegar. Era. Aí eu vou pegar Tanajura. Aí saí, peguei um punhado de Tanajura, mandei fritar lá para tomar com a cervejinha, o negócio. E aí tinha a molecada que estava correndo atrás de Tanajura. Eu disse, olha, vocês vão pegar a Tanajura que eu pago aqui. Estou aqui, não vê mais o nome da venda do camarada, mas estou aqui, vocês vão buscar. Até 7 horas da noite chegava um moleque com um monte de Tanajura. Cada um estava um dia. Vai para tu ver, cara. Aí eu tomo cachaça, né? A cerveja com Tanajura, bicha cheirosa, muito boa, faz tempo que Não, eu não. comer eu não comia, não, ela. Não comia, não. Mas tinha época daí que a gente corria para pegar elas para botar no potezinho. Não é? Eu acho essas coisas muito engraçado, mas existiu Não, mesmo, isso era tá para na comer, jura. para comer. Tem gosto Não, melhor eu sou Aí a gente tomou terrível. uma Só que cerveja, quando foi no outro dia, mas deixa eu te dizer, quando foi no outro dia, eu acordei com febre, então, sabe, a ressaca não é daquele fígado, daquele tempo era certo. Isso, não tinha bronca com fígado, não tinha porra, não tinha ressaca, não tinha nada. Aí eu comecei a ter febre, não sei o quê, aí fui no posto de saúde. E a enfermeira, que é gente finíssima. Aí foi. Aí eu cheguei lá e ela mediu as coisas, e aí, olha, aí começou a coceira e tal. Aí disse, olha, tu não tem jeito não, tu tá com catapora. Eu disse, rapaz, não tem um negócio desse não, porque ainda tinha mais de 1 litro de Itanaju, 1 quilo de Itanaju. Eu disse, como é que eu vou comer? Você não pode comer esse negócio não. Aí eu tive que ligar, eu estava numa cidade mais distante, tive que ligar para a Cuvete para alguém vir me substituir, né, no trabalho. E aí, quando o cara chegou lá, era o meu chefe, gente finíssimo. Aí, mas rapaz, tu tá com esse negócio, então, como é que foi? Aí eu contei da Xanajura, sabe? Então, tu só vai para casa, só vai pagar se tu me der a Xanajura. Aí o cara me roubou a Xanajura, eu não podia comer, só comi um pouquinho e deu catapora. Passei uns 15 dias em casa com catapora e perdi a Xanajura. E depois desse tempo, isso foi lá em 87, 90, sei lá, 80, 80, e até hoje não encontrei mais Xanajura. Deu um azar desgraçado. mas é impressionante, não existe mais, mas nunca eu vi. Mas antes ela aparecia, que era quando ia chover, né? Que o pessoal É, falava que ia chover, aparecia, né? formigueiro, eu É, ia para cima do formigueiro, catar as formigas lá, saía puxando, levava aquela bichona grandona, mordia, saía todo. Mas ia também comer e fritava bicho oh, no olho, era oh, cheirosa demais. na época, assim, falava assim, porque eu era criança, eu sofria muito, porque as pessoas falavam sobre a questão da mula sem cabeça, que era a mulher que casava com o padre, aí tinha o lobisomem, que era uma coisa terrível. Leonardo tá doidinho para participar, viu? Leonardo tá, Ave Maria, ele queria estar aqui nesse meio, viu? Leonardo, olha. Então, nessa época, era uma época interessante, né? Aí você falando do fantasma, é impressionante, viu? Porque eu também, era criança, eu tinha medo, tinha. A gente vivia numa época, sei lá, o Nordeste. Eu gostava de ir para casa do meu avô, né? Você tem ideia, eu gostava da sair da cidade para casa do meu avô, porque na época, no interior, não tinha luz, não tinha nada. Eu era criança, pequenininha, e eu achava o máximo, né? A gente sair da cidade para a gente Sim. ir brincar. É coisa. Hoje não, você chega no interior mesmo, todo mundo tem luz, todo mundo tem internet, tudo foi modificado e tudo graças ao governo do PT, graças ao governo do Lula, da Dilma. Você vê que há poucos dias eu gravei 3 áudios com os senhores e eu achei aquela coisa mais linda pela simplicidade deles estar falando, né? Mas eles falavam assim, sabe, Jair? Eles mostravam ali, né, o agradecimento que tinha. Eu acho bonito essas pessoas que agradecem isso, o pouco, né? O pouco. É uma coisa impressionante. E voltando aos fantasmas Ainda do está dizendo passado, aí, casa de vó era o máximo mesmo. Ela tá é. lembrando. Olha, desculpa aí, viu? Se eu disser a você que eu tô enxergando, tô mentindo. Leonardo tá mandando umas cartas aqui, eu doidinha para saber o que é que ele tá falando. E eu não tô vendo, eu tenho que fazer um exame de vista. Falei, meu Deus do céu. O negócio tá pegando, gente, né? E eu adorei esse bate-papo com o Jair, eu adorei. E eu espero que ele volte na próxima terça-feira. Eu vou chamar uma pessoa aí. E eu quero que se ele estiver disponível, eu quero que ele participe com a gente, porque assim, eu acho que o esperançar, essa palavra esperançar,
é uma coisa de esperança, né, do Paulo Freire, né, essa questão, e serve não só para o Jair, mas também para o Leonardo, para o Charles, para todos vocês. E o Jair é essa coisa querida, né? Eu queria que você falasse um pouco, Jair, também. Hoje é aniversário da presidente Dilma Rousseff. E você sabe que foi uma das mulheres mais dignas que nós tivemos no nosso país, uma mulher de luta, é uma mulher que passou por uma ditadura e veio ser presidente, né, mulher do nosso país. Infelizmente aconteceu o que aconteceu. E outra coisa que eu lembro sempre, eu gosto muito de lembrar da questão do apoio que o Lula dá à mulher, né? Olha, você vê, a Dilma foi presidente, a Gleice foi presidente do Partido dos Trabalhadores, então tudo com o apoio dele. Eu acho que o Lula é um dos maiores incentivadores, é um dos maiores apoiadores das mulheres do nosso país. E eu queria que você falasse um pouco sobre a nossa presidente, que para mim vai ser sempre presidente, porque foi uma mulher que foi eleita pelo povo brasileiro e que tiraram assim para fazer essa maldade, porque tudo que está acontecendo hoje já foi esquematizado antes, para que acontecesse essa miséria que o nosso país está passando. Porque o que nosso país está passando hoje é uma miséria. Eu vejo pessoas passando fome, eu vejo pessoas sofrendo. E aí eu lembrei, assim, lembrando assim da questão, eu lembrei que hoje é o aniversário da nossa querida presidente Dilma. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa mulher maravilhosa. Vou falar assim mesmo. Mas primeiro eu quero dizer para você que a Ida, você não está enxergando, mas a Ida diz que está adorando o seu programa e que você é uma pessoa, sabe, fantástica. Né? Obrigada, E obrigada. uma gracinha. Né? A Ida também tinha me perguntado sobre comer estrangeira. A gente comia estrangeira, é muito bom. A Cláudia conhece, a Cláudia é aqui do Sertão Cearense. E, Cláudia, agora vai começar as chuvas. Então, se prepare, pega uma estrangeira aí, guarde para mim, porque a gente vai para lá esse ano, começa a estrangeira aí com você, uma farofa, e aí sempre tem que ter uma dosinha de aguardente, um negocinho que acaba. Rapaz, e eu falar nisso aí, depois de falar da Dilma, você vai falar um pouquinho dos aguardentes aí da região, que você já me convidou, né, para ir para Fortaleza. Eu conheço Fortaleza, capital maravilhosa, linda. Mas aí já tem uma amiga também, a Fran, né, que é de Fortaleza, e o Jair vai, né, primeiro você vai ter que vir. E aí tem muita cachaça? Me fala aí. Eu cabo encontras, sabe? Se procurar encontras. Então fala aí sobre a nossa querida Dilma. Pois bem, primeiro foi uma. Eu acho que você começa muito bem falando da luta da Dilma Rousseff, ainda jovem, muito, muito jovem, contra a ditadura militar. Né? O que já demonstra uma força e uma capacidade incrível de você dedicar a sua vida, porque para entrar na luta armada mesmo, naquele tempo, a média de vida de um guerrilheiro da luta armada era 2 anos e meio. E quando você entrava ali, difícil era você sair com vida. E felizmente ela saiu com vida. Foi torturada, presa, né? E jamais guardou o rancor, o mágoa daquele tempo e jamais entregou quem quer que fosse. Então a Dilma, naquele momento, disposta a entregar a própria vida, ela como todos os outros companheiros e companheiras que participaram da luta armada, muito jovens, né? Estavam dispostos e estiveram dispostos a entregar o melhor que tem, que é a própria vida, em defesa do povo. Então, daí a gente já tem ideia de quem seja a ex-presidenta Dilma. Em 2014 e 2016, eu também acompanhei muito de perto todo o processo do golpe, e é golpe porque também não tinha prova contra ela, sobre o suposto crime que seria um absurdo, chamando de pedalada fiscal, que do ponto de vista jurídico isso não existe no código, nenhum dos códigos das leis brasileiras tem pedalada, como é que isso não existe? Isso não é crime, coisa alguma. E sofreu injustamente o golpe. Né? As forças. E aí também tem vários elementos. É preciso que a gente considere os elementos do capital, os elementos externos do imperialismo dos Estados Unidos, para retomar isso aqui, e que a gente, fundamentalmente, também considere o fato do machismo imperar, e Dilma, em grande parte, também sofreu o golpe em função de ser mulher,
e, sobretudo, Verdade. em função da luta e da administração dela, né? Da administração dela. Então, é uma coisa, sabe, que traz o país a isso que está. Agora, o que me deixa muito contente de estarmos do mesmo lado da história, e acho que esse é o lado correto, certo, é que você não vê de Dilma Rousseff nenhuma reclamação enfim, absolutamente nada. Tem plena consciência do que fez, né? Da luta que teve, por que sofreu o golpe, né? E jamais baixou a cabeça para nada ou para ninguém, e está aí firme na luta, e é uma pessoa que a gente conta muito também, né? Porque tem capacidade e competência e sempre se doou ao povo brasileiro, como eu disse, começa ainda na juventude, muito jovem, quando resolve entregar sua própria vida para a luta, para a defesa da democracia e para a defesa de um país justo e igualitário, e era aquilo que se propunha a maior parte das organizações armadas que enfrentaram os militares dos anos 60 e 70. Infelizmente, Dilma sobreviveu àquele momento e sobreviveu ao golpe. O que espero é que agora, em 2023, Dilma vote, inclusive como parlamentar, coisa dessa natureza, que dispute vagas novamente no Senado ou na Câmara. A gente tem um cenário político muito diferente do 2018. Então, eu espero que a ex-presidente Dilma volte para a política, volte para o campo da política, que seja aí, sabe, candidata a senadora, a deputada, enfim, mas que venha novamente agora a contribuir com o governo de Lula, que a gente espera, que já dissemos aqui, vamos fazer o máximo de esforço para que, de fato, Lula volte, e que, de uma forma ou de outra, Dilma também volte a contribuir com sua capacidade técnica e seus compromissos éticos com o país, para que a gente possa sair dessa situação de miséria que vive o país e de abandono das pessoas, sobretudo dos mais humildes, dos mais pobres. Então, é isso que espero. E, nesse momento, nesse dia de hoje, parabenizo, evidentemente, a companheira Dilma Vana Rousseff, né? A primeira mulher que foi presidente da República, e, como você disse, vai continuar sendo, porque sofreu um golpe de Estado e a história dirá mais adiante. O STF até hoje não julgou. O STF até hoje não julgou do que eles chamam de impeachment, né? Já devia ter feito. Enfim, mas a história vai relembrar aqui Fidel Castro, quando preso nos anos 60, nos anos 50, ainda em Cuba, a primeira vez que esteve preso, e ele disse: me prenda, pode me deixar preso aqui, a história me absolverá. A mesma coisa acontecerá com Dilma Rousseff, como aconteceu com Fidel Castro, como vai acontecer com Lula. A história vai absorvê-lo, e não esses bandidos que hoje estão aí. Eu digo bandido porque quem comete crime não pode ser chamado de outra forma, né? E o STF reconheceu que aquilo não são erros, são crimes. Crimes contra a democracia, crimes contra pessoas, enfim. E que agora aparecem como candidatos, mas estamos juntos e seremos, mais uma vez, mais fortes do que isso. A gente tem um país para reconstruir e, na medida do possível, com as nossas dificuldades, com as nossas poucas contribuições, mas o que a gente puder contribuir, a gente vai contribuir e vai ser fundamental para isso. E não tenho dúvida que o programa Esperançado e Meire Vieira vai contribuir muito para isso, até para a gente rir, brincar também, falar de coisa séria, também para descontrair. Jair, eu quero agradecer, né, a sua presença, espero contar com você outras vezes, né? É o primeiro programa e terça-feira eu acho que eu vou chamar o Jair novamente com outro convidado e ele tem uma história muito bonita, eu acho que o Jair vai se emocionar também com essa pessoa. Professora Regina, né? Professora Regina, como eu falei no começo, eu tenho muito a agradecer à professora por ser essa pessoa que sempre me incentivou, né? Eu queria as suas considerações finais, agradecer a todo o público, agradecer a todas as pessoas que estão aí do outro lado da telinha, observando, vendo. Gente, vocês têm que entender, é o primeiro dia do programa, estava nervosa, vocês estão vendo que eu não estou conseguindo. Quase não entro aqui porque
não conseguia o som, não tava funcionando, tive que usar outro Foi, equipamento para fazer. Né? E é bom porque ajuda a foi. atenção da memória. Mas quando termina, você pediu para fazer a avaliação, eu acho que foi ótimo. Pois é, mas eu acho, a Ida está dizendo que pena que foi ótimo, já acabou, a Cláudia também, a professora Regina, gente finíssima, o pessoal já terminou. Pois é, mas terça-feira tem mais. Esse é o primeiro programa da Meire, né, do Esperançar com a Meire Vieira, e ela vai, evidentemente, mandar convite para todos vocês. A gente, com muito prazer, quando possível, vamos estar aqui com ele. Mas eu quero dizer para mim, Meire, não foi surpresa nenhuma a desenvoltura com que você fez o seu primeiro programa. Eu já dizia isso, já estou cobrando que você fizesse isso há muito tempo, sabe? Eu acho que a gente tem outras coisas para fazer. A sua contribuição nos bastidores é muito grande. Uma outra pessoa que eu gostaria muito de ver aqui também, ocupando esse espaço na tela, desse lado de cá, é a professora Silvana, contribui muito com a gente também, e você, Anderson Silvio, contribui muito. A professora Regina também contribui muito com o nosso trabalho, e que quero ver essas pessoas estar aqui, e ver com você, sabe? E você percebeu, certamente, de que não há bicho, de que o nervoso tem aí. Pior é para mim, que tinha que, além de ter escutar as histórias de fantasma, eu ia ter que ir para a igreja com um caixão lá de lá. Aí você não tem mais fantasma, não tem coisa nenhuma. Assim, ó, ainda está dizendo para você lembrar de fazer os óculos, viu? Na próxima vez ela não vai mais perdoar, você vai ter que ler. Eu vou. Olha, diga. Ei, fale para ela que o meu programa Esperançar vai ser diferente. Quem vai os convidados é que vai ler para ver. O Adi, o companheiro Adi, está dizendo aqui, que Beira estava ótima. Senti você muito descontraída. De fato, aí, Adi. Foi um programa e eu me sinto muito honrado em ter feito esse primeiro programa com você. É o primeiro de muitos. E pode contar comigo sempre que preciso para esse e para outras lutas. E só quero Professora agradecer. Regina, veja aí. Veja aí, professora Regina, falou. Resistência sempre, resistência sempre. Resistência sempre, professora, sem sombra de dúvida. E Meire é uma resistente, sem dúvida, sombra de dúvida, uma guerreira. Meire, foi um prazer imenso estar com você. O teu programa foi Obrigada. fantástico. Foi fantástico. Eu quero agradecer Obrigada para vocês todos. companheiros, em seu nome, os companheiros que estiveram aqui, o Charles, o Leonardo, que é uma figura fantástica, a Cláudia, que vai para Catanajura esse ano lá em Juazeiro, lá em Juazeiro para a gente comer a Catanajura no período aí. E ainda a gente vai para Londres qualquer dia desse, aí lá para 2003, 2004, a gente vai em Londres visitar a Ida, né, e tomar um chá. Eu vou levar uma Tanajura para a gente tomar chá com Tanajura lá na terra da rainha, lá na Inglaterra, com a Ida. Gente do céu! Lá ela está dizendo que é 1h30 da madrugada lá, mas ela está aqui ouvindo você e a gente. Enfim, pessoal, muito obrigado mesmo, Meire. Sucesso do seu programa, esse é o primeiro de muitos. Eu adorei estar aqui contigo e certamente as companheiras e os companheiros. Quarta-feira ele vem novamente. A gente hoje conheceu melhor o professor Jair. Saiu mais algumas conversas que vão além da política. Eu acho que é isso. Esse seu programa permite isso, que a gente se aproxime mais das pessoas queridas. É verdade. Um abraço, muito obrigado por tudo. Boa noite a todas e a todos. Tchau, gente. Beijo. Tchau.